As células-tronco hematopoéticas da medula óssea possuem capacidade de originar todas as células do corpo. Elas, então, originam as células progenitoras linfóides comuns. Estas podem se comprometer com linhagens de linfócitos B ou T. Os losses gênicos das imunoglobulinas e dos receptores de células T são organizados da seguinte forma: L líder, V variável, D diversidade, J junção e C constante. Nos lossi que carecem de segmentos D, um único evento de rearranjo une aleatoriamente um segmento V a um segmento J, também selecionado aleatoriamente. Nos lossi que possuem segmentos D, acontecem 2 eventos de rearranjo. O complexo enzimático Hag se liga a um dos segmentos D aleatoriamente. Após isso, a mesma se liga a uma das J, e essas duas extremidades são aproximadas, formando uma alça. O complexo cliva a sequência entre D e J e um grampo é formado, mantendo as extremidades unidas. A enzima Artemis abre o grampo. A TDT pode adicionar novos nucleotídeos às extremidades. A DNA ligase 4, por fim, junta as duas extremidades cortadas. A mesma coisa acontece com o segmento V, que se une a DJ. O rearranjo VDJ une múltiplos segmentos gênicos e é aleatório, contribuindo para a formação de diferentes receptores de antígenos. Chamamos isso de diversidade combinatória. Além disso, endonucleases removem nucleotídeos das sequências de linhagem germinativa nas extremidades dos segmentos gênicos recombinantes, e a enzima TDT pode adicionar nucleotídeos extras nas junções. O processo de maturação dos linfócitos T ocorre em etapas sequenciais que envolvem a recombinação somática e expressão do receptor de célula T, proliferação das células, expressão dos correceptores CD4 e CD8 e seleção positiva e negativa induzida por apresentação de antígenos próprios por células do estroma tímico. Apenas aqueles que se ligam ao complexo MHC antígeno com afinidade adequada recebem estímulo para sobreviver. Chamamos isso de seleção positiva. Os timócitos, cujo receptor de célula T não apresenta afinidade pelo MHC próprio, sofrem apoptose pela falta de estímulo. A interação com moléculas MHC de classe 1 ou 2 determina a diferenciação do timócito em linfócito T CD8 ou CD4, respectivamente. Continuando a maturação, os timócitos alfa-beta, que sobreviveram à seleção positiva e expressam apenas CD4 ou CD8, entram em contato na medula com células dendríticas e macrófagos, células apresentadoras de antígenos extremamente eficientes, que apresentam antígenos próprios associados ao MHC. Inicialmente, ocorre o rearranjo dos genes da cadeia beta do receptor de célula T e, em seguida, da cadeia alfa. Os timócitos, ou linfócitos imaturos, começam a expressar baixos níveis de CD4 e CD8 na superfície, sendo, portanto, duplo positivos. Nesta fase, os timócitos migram em direção à medula tímica e entram em contato com antígenos próprios apresentados pelas células epiteliais do estroma tímico. Essa remoção ou adição de nucleotídeos contribuem majoritariamente para a enorme diversidade dos receptores de antígenos. Chamamos isso de diversidade juncional. O exon formado é transcrito e processado subsequentemente, onde são aproximados o exon líder, o exon VDJ e os exons da região constante. O mRNA é formado e traduzido em cadeias dos receptores de antígenos ou, no caso das imunoglobulinas, as moléculas em si. Na superfície das células, há uma família de proteínas chamadas NOT. Quando há clivagem de suas porções intracelulares, essas partes seguem em direção ao núcleo e modulam a expressão gênica. Dessa mesma maneira, quando NOT1 é ativada em células progenitoras linfóides,
ela colabora com o fator de transcrição GATA3 para comprometer com a linhagem T. Em células B, os fatores de transcrição EBF e E2A induzem outro fator de transcrição, o PAX5, e as 3 proteínas atuam no comprometimento com a linhagem B. Posteriormente, as progenitoras comprometidas com a linhagem T proliferam-se pelo impulso da interleucina 7. A maturação dos linfócitos B tem início a partir das células Pro-B, que expressam 3 genes, TDT, RAG1 e RAG2, que comandam a recombinação gênica necessária para a produção de imunoglobulinas. A montagem da cadeia pesada se inicia com a combinação aleatória de um segmento D e um J, que a seguir se unem a um segmento V, definindo a especificidade de reconhecimento do anticorpo que será formado, independentemente da porção constante que fará parte da cadeia completa. Essa cadeia pesada se associa a uma cadeia invariável e é expressa na superfície como um pré-receptor de célula B, juntamente com as moléculas acessórias Ig-alfa e Ig-beta. Em seguida, ocorre o rearranjo da cadeia leve kappa e, na falha desta, da cadeia lambda. Cada linfócito B apresenta, portanto, um único tipo de cadeia leve associado à cadeia pesada. O sucesso na expressão de uma IgM completa na superfície do linfócito B leva à progressão da maturação com subsequente produção de IgD de membrana. O processo combinatório dos diferentes segmentos que compõem as porções variáveis das cadeias pesadas e leves e as diferentes possibilidades de associação entre elas resultam numa grande diversidade de especificidades diferentes de reconhecimento pelas imunoglobulinas. A fim de restringir esse repertório, mecanismos de seleção positiva e negativa atuam durante a maturação dos linfócitos B. Na seleção positiva, os linfócitos B imaturos, expressando moléculas funcionais de Ig de membrana, recebem sinais de sobrevivência para prosseguir a maturação. No processo de seleção negativa, os linfócitos B imaturos, ainda na medula óssea, que reconhecem antígenos próprios com alta afinidade, sofrem apoptose ou entram em um processo denominado edição de receptor, no qual os genes RAG são novamente ativados e outra recombinação VJ de cadeia leve é gerada em substituição anterior autorreativa.